Podemos dar vários exemplos. Nós temos o exemplo da renda. As empresas pagam, por exemplo, renda do escritório, renda de casa. O que acontece? Normalmente o pagamento da renda ela é semestral ou o pagamento é anual. Mas, imaginemos que uma determinada empresa pagou uma renda de 6 meses e pagou em outubro de 2024. O que isso significa? É que ela vai consumir esse custo em outubro, novembro e dezembro de 2024. Os outros 3 meses serão consumidos em janeiro, fevereiro e março de 2025. Você não pode registrar, né, os 6 meses como sendo custo total de 2024. Uma parte vai ser custo em 2024, a outra parte será custo em 2025. Então, aqui estamos diante de um diferimento de custo. O Severino disse que não entendeu. Não entendi muito bem a diferença entre acréscimo de custo e diferimento. Ok, vamos lá, Severino. Vamos imaginar que você tem um escritório, tem uma empresa, e a sua empresa consumiu água da EPAL, não é? Mas a EPAL ainda não enviou a fatura. Ok? Não enviou a fatura. A pergunta que vou lhe fazer é, essa água que consumiste em dezembro, que você não tem ainda a fatura, a EPAL só vai lhe entregar em janeiro, vai registrar o custo em dezembro ou o custo vai registrar em janeiro? A resposta é, deves registrar o custo em dezembro. Por que deve registrar em dezembro? Porque o custo foi consumido, a água foi consumida em dezembro. Isso atendendo ao regime do acréscimo. O regime do acréscimo nos ensina de que o custo deve ser registrado no momento que ocorre, independentemente do pagamento. Yeah? Se você consumiu a água em dezembro, deve ser em dezembro que você deve registrar esse custo. 75.211. Débito, crédito, uma 37.5, encargos a pagar. E a isso chama-se acréscimo de custo. Yeah? Estamos diante de um acréscimo de custo quando a empresa registra o custo no momento que ocorre, porém o pagamento será feito no ano seguinte ou no mês seguinte. Estamos? O que é um diferimento? Olha a palavra diferimento, transferência. É quando, vamos imaginar, você paga um seguro da viatura da empresa, paga o seguro anual, não é? E você está a pagar agora em fevereiro. Se você está a fazer um pagamento anual agora em fevereiro, o ano tem 12 meses. Se você contar aqui nos dedos, olha, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ela só vai acabar em janeiro de 2025. O que isso significa? Significa que o custo, né? 11 meses serão custos do exercício de 2025. Um mês é custo do exercício de 2026. Como o custo deve ser registrado no exercício econômico em que você está a consumir, no exercício econômico que ocorre, não é? Você tem que fazer uma transferência de custo, ok? Tem que diferir o custo. O custo de 2025 não pode ser registrado em 2024. Não deves fazer isso. Já começaram a pôr perguntas, acho que eu vou já responder mesmo. Vamos lá. Saudações, doutor. Antes quero aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa. Muito obrigado, região de Benguela Oficial. Boas. Tenho uma questão, introdução feita por CHCA desses exemplos. Ok, esses exemplos que eu estou a dar, não é? O acréscimo de custo é esse exemplo que eu estou a dar. Uma determinada empresa, não é? Consumiu água no mês de dezembro. Não é? Sabemos todos nós que a água é pós-pago. Você consome a água em dezembro, a fatura só virá em janeiro. Estás a ver? Então, como você consumiu a água em dezembro e a fatura só virá em janeiro, o que o regime do acréscimo ensina é que o custo deve ser registrado no momento que ocorre. E quando é que esse custo está a ocorrer? Está a ocorrer em janeiro ou em dezembro?
A resposta é que o custo está a ocorrer em dezembro. O custo foi consumido, a água foi consumida em dezembro. Então deve ser no mês de dezembro que você deve registrar o custo. Como é que vais movimentar as contas? Débito 75.211, crédito 37.5, encargos a pagar. Ok? Em janeiro vai registrar apenas o pagamento. Yeah? Então a isso chamamos de acréscimo. Deixa eu ver aqui. Opa. Mas quem? Como a fatura só virá posterior ao custo, se porventura o valor da fatura não for, lança-se o momento do reconhecimento como faz. Ok. Sim, se não for, você vai fazer uma regularização, mas por norma, quem perguntou? Alexandre. Ok, Alexandre. Por norma é assim, por exemplo, uma fatura de água, uma fatura de luz, por norma, água e luz, tu já sabes, né? A menos que aconteça, pode acontecer essa tua pergunta, tu já sabes qual é o custo, normalmente o custo é fixo. Ok? Tu já sabes qual é o valor do custo, o consumo da água. Agora, se você não sabe, por exemplo, no caso da água, existem os contadores. Tá vendo? Você já sabe quanto é de água que consumiste, não é? Só que nós não temos muito esse hábito, porque a partir do contador da água, eu consigo saber quanto é que de água consumi. E a água tem um preço por litro. Tem um preço por litro. É só multiplicar o valor pela quantidade consumida. Aí eu registro isso na contabilidade. Quando receber a fatura, no mês seguinte, né, está feito, faço o pagamento e faço o recibo. E a cara, Alexandre? Agora, se o valor for diferente, claro, eu vou ter que fazer uma regularização para mais ou para menos. A conta encargos a pagar é conta transitória até pago no caso do acréscimo. Exatamente. É assim, a conta a 37.4, encargos a pagar, é uma conta de acréscimo, né? Ela é transitória, não é? É mesmo nesses casos. Se nós formos lá ler, podemos ir aqui ao Plano Geral de Contabilidade, né? Vamos buscar aqui a conta 37.4. Alguém se tiver aí pode abrir, não é? Desculpa, 37.5, desculpa, encargos a pagar, não é nada 4. Já estamos a falar ainda do acréscimo, encargos a pagar. 37.5. Esta conta de natureza credora serve de contrapartida aos custos a reconhecer no próprio exercício, para os quais ainda não tenha sido recebida a respectiva documentação vinculativa, por forma a dar cumprimento ao princípio da especialização do exercício. Estás a ver? O custo que você está a reconhecer no próprio exercício, não é? No caso da água, a contrapartida é essa 37.5, encargos a pagar, ok? Nós vamos utilizar a 37.4 no caso de encargos a repartir por períodos futuros, no caso do diferimento de custo. Ibrahim Ulica, agradecia que desse exemplos na vertente de proveito. Ok, está bem, depois vamos lá nos proveitos, já? Quer dizer que já entendeu o custo. Vamos lá. Então, pelo que percebi, a diferença entre elas está no pagamento, ou seja, acréscimo, exatamente. É basicamente isso, Severino. Ou seja, o acréscimo custo não consumiu, mas ainda houve o pagamento, já o diferimento pagamos. Exatamente. É basicamente isso. No acréscimo de custo nós já consumimos o custo já foi consumido, já utilizamos, mas porém ainda não pagamos. Estás a ver? Ou então a documentação que vincula esse custo ainda não chegou até a entidade. Então isso é um acréscimo. Vamos registrar o custo agora, porém o pagamento vai registrar no momento que pagarmos. Ok? Já o diferimento, pagamos, ok? Paguei renda 6 meses, mas ainda não consumi, ok? Não consumi, então é um diferimento de custo, ou seja, vou registrar à medida que vou consumindo esse custo. Boas, Severino, exatamente isso. Deixa eu ver aqui mais, parece que tem perguntas. Boa tarde. Ok, boa noite. Sim, esse é o Voz da Raça. Como fica a questão do mapa de acréscimo e o mapa de diferimento? Acréscimo. Ok. Boas. Josué. Diferimento. Helena Elvira. Diferimento de custo. Exatamente. Sim. É exatamente isso, Helena. Exatamente isso. Ok? Como ficaria o tratamento contabilístico em caso de diferimento? O diferimento está aqui embaixo, né, Josué? A Helena pôs aqui o registro do diferimento, né? Yeah. Agora, é importante aqui dizer que, quanto ao diferimento, vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que a empresa paga uma renda de 600 mil kwanzas 6 meses, não é? 6 meses,
600 mil kwanzas. Quer dizer que mensalmente é 100 mil kwanzas, não é? O que é que acontece? A renda é em outubro de 2024. Então, o que é que você vai fazer? Em outubro, você vai registrar 75, 2, 21, 100 mil. Por quê? Porque este é o custo. Este é o custo de outubro de 2024. Então, vais debitar apenas 100 mil kwanzas em outubro. Vais debitar uma 37,4 encargos a repartir por períodos futuros no valor de 500 mil kwanzas, que é a parte que não é custo de outubro. Estás a ver? E depois vais ter o crédito meios monetários, 43 ou 45, claro. Tratando-se de renda, também tens de fazer uma retenção em sede do imposto predial, não é? A taxa genérica de 15%. Josué, o diferimento está aqui, da Helena Elvira, é só ver o coisa, já? Mas é basicamente isso. Agora, é importante aqui também referir quanto ao tratamento fiscal. É assim, eu costumo dizer o seguinte, é que saber contabilidade é muito importante, mas também é muito importante nós sabermos também fiscalidade. É assim, não ter o conhecimento sobre o princípio da especialização, ele pode ter implicações fiscais. O que é que acontece? Vamos imaginar que você não faça o diferimento do custo. Você pagou uma renda em outubro de 2024 no valor de 600 mil kwanzas e você registrou na 75.221 os 600 mil kwanzas, ou seja, considerou a totalidade do valor como custo em outubro de 2024. Fechaste o relatório, submeteste este relatório à AGT. O que é que vai acontecer? Se o técnico for um técnico atento, um técnico tributário atento, vai verificar que você não cumpriu com o regime do acréscimo, ou seja, não cumpriste com o princípio da especialização. Aquela parte, não é, que não devia ser custo no exercício econômico de 2024, ele vai retirar, vai acrescer ao lucro tributável e, no entanto, vai aumentar o imposto. Então, é fundamental aqui que os contabilistas, não é, os técnicos de contabilidade, percebam muito bem, não é, este princípio, percebam muito bem esse regime, porque isso pode ter implicações fiscais. É que você está a registrar um custo no exercício econômico que não devia, que ele não é custo daquele exercício. E como todos nós sabemos, o custo, não é, a quando da determinação da matéria coletável, ela reduz, não é? Ela é dedutível ao proveito, não é? Deduz a matéria coletável e, consequentemente, reduz o imposto a pagar. E essa é daquelas coisas que a gente não gosta, não é? Então, é importante que, quando tivermos a registrar os factos na contabilidade, conheçamos as regras para que não tenhamos problemas fiscais, ok? Agora, quanto aos acréscimos, você consumiu água em dezembro de 2024, não registraste, não é? Vai registrar em janeiro. Esse custo também não vai ser aceito em janeiro. Por quê? Porque é um custo que devia ter sido registrado em dezembro do exercício econômico de 2024, porém devia deduzir a matéria coletável do exercício de 2024. Não fizeste isso. Registraste como sendo custo em janeiro do exercício de 2025. O que é que a gente vai fazer? Não vai aceitar esse custo. Por quê? Porque não é um custo considerado, não é um custo que se considera como tal dedutível àquele exercício. Okay? A menos, o máximo que deves fazer é uma correção, caso você esqueceu. Isso todos sabemos que as correções não são aceitas fiscalmente nos termos do artigo 18. Tá bem. Vamos dar exemplo dos proveitos. O que diz o princípio da especialização? O princípio da especialização diz que os custos e os proveitos devem ser registrados no momento que acontecem, no momento que ocorrem, independentemente de haver pagamento ou recebimento. Ok? Prontos, tem já aqui duas outras pessoas a pedirem para vermos na vertente do proveito. Vamos lá ver.
o que é um diferimento de proveito e o que é um acréscimo de proveito. Vamos imaginar que, não é? Você presta serviço, não é? Vamos imaginar que você repara ar-condicionados. Então, você reparou ar-condicionado na Umbaca Business School em janeiro, mas você, por alguma razão, não emitiu a fatura, não é? Emitiu a fatura só em fevereiro. A questão que vou lhe colocar é, você vai registrar esse proveito em janeiro ou deve registrar o proveito em fevereiro a quando da emissão da fatura? A resposta é, tens que registrar o proveito em janeiro, porque foi naquele momento em que o proveito aconteceu. Foi naquele momento em que você realizou o serviço. Ok? Você realizou... alguém pode dizer, mas como é que alguém não vai emitir fatura? Não, é assim, nos termos do regime jurídico e das faturas e documentos equivalentes, não é? A fatura pode ser emitida 5 dias após da prestação de serviço ou então da transmissão do bem. Então, se eu prestar um serviço no dia 30 ou no dia 29 de janeiro, eu posso emitir a fatura só no dia 1 ou dia 3 de fevereiro. Mas o proveito deve ser registrado em janeiro, porque é naquele momento que ocorreu. A isto chamamos de acréscimo de proveito. É um proveito que deve ser registrado agora, independente de termos emitido a fatura ou não. Como é que fazes? Fazes crédito de uma 62 e débito de uma 37.3, proveitos a faturar. Vou ler aqui a conta 37.3. Esta conta de natureza devedora serve de contrapartidas aos proveitos a reconhecer no próprio exercício, para os quais ainda não tenha sido emitida a respectiva documentação vinculativa, por forma a dar cumprimento ao princípio da especialização de exercício. Estás a ver? Então, a conta 37.3 é uma conta de acréscimo de proveito. O que acontece? Eu prestei serviço em janeiro, porém só emitir a fatura em fevereiro. Então, registra o proveito em janeiro, não é? Debitando a 37.3, creditando a 62. Em fevereiro, quando o cliente pagar, registra apenas o pagamento. A isso chamamos de acréscimo de proveito. Quando é que estamos diante de um diferimento de proveito? Olha aqui. Você é... Vamos lá. Você é mecânico, não é? E a Umbaca Business School já te pagou 3 meses para você fazer manutenção nas viaturas da Umbaca Business School, não é? Ou seja, ele diz assim, epa, eu não gosto de problemas, está aqui o dinheiro, 3 meses, você vai fazer manutenção na minha viatura durante 3 meses. Mensalmente você vai fazer manutenção. Vai fazer manutenção em janeiro, em fevereiro e em março, e o dinheiro está aqui. 300 mil kwanzas, mensalmente é 100. O que acontece? Você recebeu já os 300, a pergunta é, vai registrar como sendo esses 300 mil proveito de janeiro? A resposta é não. Não pode registrar como sendo proveito de janeiro. O que vais fazer? Vais fazer um diferimento de proveito. Vai registrar apenas, em janeiro vai registrar o proveito de 100 mil kwanzas, os 200 mil kwanzas vais considerar diferimento de proveito. E qual é a conta? Nós temos aqui a conta de diferimento de proveito, que é a 37.6, proveitos a repartir por períodos futuros. E esta conta de natureza credora destina-se a registrar os proveitos que devem ser reconhecidos apenas no ou nos exercícios seguintes, por forma a dar cumprimento ao princípio da especialização. Ok? Então, utiliza essa conta. Vamos lá. Acréscimo de proveito é quando você prestou um determinado serviço agora e o pagamento será no próximo mês. Registras o proveito nesse momento. Quando receber, registra apenas o recebimento. Diferimento de proveito é quando você já recebeu os valores, porém, você só vai realizar a prestação de serviço no próximo mês. Ok? Tens que registrar o proveito só no momento em que você prestar o serviço. Qualquer dúvida, estamos aqui. Ibrahim Ulica, a diferença é que a primeira você é o consumidor, custo, e a segunda, exatamente. Vamos lá. O doutor falou muito bem sobre os custos não aceitos. Já há algum tempo deparei-me com a publicação em Contabilista alegando que não existe custo não aceito na contabilidade. Tem um subsídio quanto a isso? Não, sim, é assim.
O conceito de custos aceitos ou não aceitos é um conceito fiscal, ok? É um conceito fiscal, não é um conceito contabilístico. Contabilisticamente falando, todos os gastos que ocorrem numa determinada entidade devem ser registrados. Não existe a questão do custo não aceite na contabilidade. Claro que não existe. Tudo que é custo é custo. Agora, o conceito fiscal é diferente. É assim, o que acontece? Custo, contabilisticamente falando, o que é custo? É todo o gasto que a empresa realiza ou toda a saída de dinheiro para comprar bens ou serviços. Já a fiscalidade diz assim, o custo é todo o gasto que a empresa realiza, não é? Desde que tenha documentação válida. Está vendo? A contabilidade tem um princípio que se chama princípio da substância sobre a forma. É que, independentemente se haja ou não documento, desde que haja o facto, o custo deve ser registrado na contabilidade. Agora, fiscalmente, a questão é o custo, todo o custo é aceito fiscalmente? A resposta é não. Nem todo o custo é aceito fiscalmente. Para que um custo seja aceito fiscalmente, é que ele tenha documentação válida. Ok? Ou então, e nos termos do artigo 18, também tem lá os custos que não são aceitos. Qual é a diferença entre o regime de acréscimo e o regime de caixa? Ok. Boas. Pascoal Kawanda. Bem, é assim. O que é que diz o regime do acréscimo? O regime do acréscimo diz que nós devemos registrar os factos na contabilidade no momento em que ele ocorre, independentemente de haver pagamento ou independentemente de haver recebimento. Ok? O custo aconteceu, mas não pagaste, registra no momento que está a acontecer. Já o regime de caixa, né, diz que nós devemos registrar os factos quando recebermos. Estás a ver? Essa é a diferença. É que no regime do acréscimo, registra os factos independentemente de haver pagamento ou recebimento, e no regime de caixa só se registra no momento que haver o pagamento ou no momento que haver o recebimento. E a incidência fiscal, tratamento, nomeadamente a retenção na fonte versus imposto de selo, para a prestação de serviço no quesito acréscimo e diferimento dos proveitos. Não, é assim, Ademar, é assim, por exemplo, olha aqui, e fez boa pergunta, Ademar, vamos supor que, né, o Ademar é prestador de serviço, é um pintor, não é? Não, pintor não, é um técnico de frio, manutenção de ar-condicionado. E a Umbaca Business School faz um contrato consigo de manutenção dos ar-condicionados e te paga já 6 meses. Epa, tá aqui, eu não quero coisa, tá aqui 6 meses, você vai fazer manutenção. Todos os meses, a partir de janeiro a junho, você vai fazer manutenção nos ossos ar-condicionados. Ok, não há problema nenhum. Agora, você não pode registrar como sendo proveitos em janeiro. Você vai ter que fazer uma repartição desses proveitos. Registra o proveito em janeiro, em fevereiro, em março até junho. E como é que é a tributação? A tributação deve ser feita em função, à medida que você for registrando o proveito. Por exemplo, registraste o proveito em janeiro, não é? E podes... registra o proveito em janeiro, paga o imposto de selo. Registra em fevereiro, paga o imposto de selo. Assim sucessivamente. Ok? E podes proceder também da mesma forma com a retenção. Ok? Agora, se você achar... Agora, a retenção também aqui, um aspecto aqui fundamental é que, Ademar, a retenção, no caso, o pagador do serviço já vai te fazer essa retenção também, porque ele não vai te dar para depois te receber. Ele já vai te fazer a retenção, né? Ele te pagou 6 meses, vai já te reter o valor, né? E ele pode ir pagando à medida que for... Boa noite, ilustres. Vamos supor que a empresa ABC celebrou um contrato de renda a empresa XY e o contrato, vamos supor que tem uma duração de 1 ano. Ok, sim. Vamos lá. Por ter contabilidade organizada, fez uma retenção em sede de imposto predial, valor total pago. Nesta situação, vamos lá, nesta situação, o procedimento que a empresa ABC tem de dar quanto ao imposto predial e o concomitantemente ao valor recebido, tem em conta o tema em questão. É muita frase, não sei se entendi. Deixa eu ver se eu entendi aqui. O João. João, é assim. É o que eu estava a tentar explicar aqui ao Valdemar. Vamos lá, vamos falar com valores, né? Vamos supor que pago uma renda anual de 1.200.000. 1.200.000, não é? É claro que
o arrendatário, o inquilino, não vai lhe entregar 1.200.000. O inquilino vai fazer uma retenção em sede de imposto predial de 15%. Ok? Quanto é que dá 15% de 1.200.000? Vamos falar com números para ficar mais fácil a compreensão, né? Quanto é que dá 15% de 1.200.000? 180.000. Caro João, significa que o inquilino vai já subtrair esses 180.000 kwanzas, não é? E o inquilino pode efetivamente já entregar esses 180.000 kwanzas ao Estado. Pode entregar, não há problema nenhum. Você vai receber apenas a diferença, ok? Só que você, enquanto senhorio, vais considerar o seu proveito à medida que o proveito for acontecendo, não é? Ele, na sua contabilidade, o custo também vai registrar à medida que o custo for acontecendo, for consumindo. Mas a retenção vai fazer já na totalidade do valor, porque o pagamento já foi efetuado. Ele vai reter os 15%, vai reter os 180.000 kwanzas. Caro João, não sei se é essa a pergunta. Ufa. Caro João, estamos à espera. Mais alguém? Bom, é assim, em termos gerais, era isso que a gente queria dizer, né? Em termos de introdução. Penso que agora podemos, assim, de forma geral, abrir as questões e podemos aqui discutir, não é? Podemos discutir e ver aqui as abordagens. Olha, fazer lembrar, enquanto estão a escrever, caso tenham uma dúvida, fazer lembrar que na sexta-feira, quem ainda não viu, corra a nossa página mesmo, assim que terminar a live, corra a nossa página. Nós essa semana colocamos 2 questões lá. A primeira questão é, não é só para fazer aqui uma parte enquanto estão a escrever aqui o coisa, né? A primeira questão é, uma determinada empresa, qual foi a primeira questão, Felisberto? É sobre o quê? Opa, esqueci-me. Deixa-me só ver aqui. Eu na sexta-feira estarei de novo aqui de manhã. Sexta-feira estarei de manhã em direto para poder responder as questões. A pergunta número 4, ok, adquiriu em janeiro. Ok, a pergunta número... Nós temos lá na nossa página, foi dessa semana, segunda-feira. A pergunta do dia número 4 foi: a empresa XS adquiriu uma máquina em janeiro. A mesma estava em condições para funcionar, mas por razões alheias não começou a atividade e, consequentemente, a máquina não entrou em atividade. A questão que colocamos é, devemos ou não efetuar o registro da amortização dessa máquina, sendo que a mesma não entrou em atividade? E qual é o fundamento? Temos aqui muito boas respostas. Então, na sexta-feira, às 9h30, eu estarei aqui fazendo uma live. Vou trazer a nossa abordagem, a nossa perspectiva, não é? Baseando, claro, nas normas internacionais e no PGC. Colocamos também a questão número 5, que é: a empresa Beta tem como objeto social a venda de bens alimentares. Em janeiro de 2025, adquiriu um edifício com o objetivo de revender. Qual é o tratamento contabilístico que devemos dar a esse edifício? Dizer também que, sobre esta pergunta, quase ninguém respondeu efetivamente como deve ser. Nós vamos estar aqui às 9h30 de sexta-feira, eu estarei aqui 9h30 de sexta-feira, para poder trazer as respostas, não é? Com base às normas internacionais e com base ao Plano Geral de Contabilidade sobre estas 2 temáticas, ok? Vamos lá, Pascoal, do ponto de vista fiscal, qual é o tratamento... qual é o tratamento fiscal sobre o acréscimo de diferimento? É que acabamos de dizer, não é? Prontos. Relativamente aos custos, se eu estou a incorrer a um determinado custo, não é? Em dezembro, vou registrar o custo em dezembro, não é? Vou efetuar o registro. Se tiver que fazer
alguma retenção desse custo, vou fazer a retenção desse custo no momento, não é? E quando for pagar, vou pagar apenas a diferença. No caso do proveito, não é? O que é que vai acontecer? No caso da renda, se eu sou o senhorio, não é? Efetivamente eu vou receber apenas, se eu arrendar o meu imóvel, não vou receber a totalidade do valor, porque o inquilino vai me fazer já uma retenção em sede de imposto predial, ok? Independentemente do proveito, não ser proveito todo ele no exercício econômico. O arrendatário, o inquilino, no caso, vai me fazer a retenção. Só isso. Como já é pergunta geral, gostaria de saber como podemos classificar os jogadores de futebol. Não, Alexandre. Nós temos uma live. Temos uma live sobre jogadores. Aí mesmo na página da Umbaca Business School, temos uma live lá sobre contratos desportivos. Então, vou lhe convidar que vá lá ver essa live, não é? Vai lá ver essa live e está lá os contratos esportivos, já? Como é contabilizado o imposto retido na parte do senhorio? Na parte do senhorio. Ok, vamos ver aqui, vamos ver com os números, né? É muito simples. Vamos lá, quem que perguntou? O João. João, vamos supor que, né? A renda é de 1.200.000. Né? E é uma renda anual. O que é que vai acontecer? Se você tiver que fazer, se você tiver que fazer o registro mensalmente, então você vai fazer assim. O que é que vai acontecer? Na tua contabilidade não vai entrar 1.200.000. Quanto é que vai entrar na contabilidade? Vai entrar 1.200.000 menos 180. Ou seja, no banco vai entrar 1.200.000 menos 180. Então vai registrar 43.1, 1.200.000 menos 180. Ok? Vamos fazer? Pode fazer, pode coisa. Vamos falar com os números, se calhar fica mais fácil, né? Vamos lá, João, tens que pegar aí uma calculadora, né? Para facilitar a nossa vida. Então, você cobrou 1.200.000, mas o arrendatário, no caso o inquilino, vai lhe fazer uma retenção em sede de imposto predial. 1.200.000 menos 180, que é o valor da retenção, 1.020.000. É isto que vai entrar no banco, ok? Vais debitar, não é? Na 37, vais creditar o proveito. O seu proveito vai ser apenas de um mês, 100.000 kwanzas, que é o valor mensal, ok? 100.000 kwanzas. Como você não recebeu a totalidade, o que é que vai acontecer? O imposto predial é custo. Só isso. O imposto predial, não é? Para aquele que recebe a renda, no caso, o senhorio, é custo. E nós temos uma conta de custo lá, imposto predial. 75.3. Caro João. Temos aqui uma 75.3. Se for nos impostos diretos 75.3.2, tem lá, né? Uma conta de custo de contribuição predial. Yeah? Então, a parte que não recebermos, nós vamos registrar como sendo custo, porque o imposto predial para o senhorio é custo. Para o inquilino, o imposto predial não é custo. Ele é custo para o senhorio. Eu tenho muitas perguntas aqui. E eu estou a responder, não estou a responder por ordem. Deixa eu ver aqui. Só subir aqui. Como seria o caso ter prestado o serviço e o cliente não pagar? Lucas, deixa eu ver aqui. Princípio contabilístico, qual princípio? Alexandre, o único princípio que posso falar aqui é o princípio da especialização, né? Os custos e os proveitos devem ser registrados no momento que ocorre. Agora, os princípios contabilísticos, nosso PGC adota 4, estão lá no Plano Geral de Contabilidade. Já?
Vamos lá. Tem muitas perguntas e temos que nos ater ao tema. Como seria no caso de prestação de serviço e o cliente não pagar? É assim, você é técnico de frio, né? Cobrou 100 mil kwanzas em janeiro e o cliente só vai pagar em fevereiro. Registra como proveito em janeiro. O que é que vais fazer? Né? Vais debitar proveitos a faturar, que é a conta 37.3, e vais creditar uma 62, prestação de serviço. Já? Isso chama-se acréscimo de proveito. É um proveito que está a acontecer agora, cujo pagamento será feito ou seja, o recebimento será feito no posterior, no próximo mês, no próximo exercício econômico. Debita uma 37.3 e credita uma 62. Já? Alexandre diz assim, eu tenho dificuldade... Deixa eu ver. Eu tenho alguma dificuldade em compreender princípios contabilísticos quanto às suas aplicações. Ok. Temos que fazer uma aula sobre princípios contabilísticos, mas a princípio, os princípios contabilísticos estão no Plano Geral de Contabilidade. São 4. Estão adotados pelo PGC. Claro, o PGC adota apenas 4, mas os princípios são vários, ok? Do ponto de vista fiscal, qual seria o tratamento? Já falamos aqui do tratamento fiscal. Vamos lá. Como já é pergunta geral... ok, já falei sobre os desportos. Tem que ir lá, tem uma live sobre contratos esportivos. Questão do acréscimo de custo. Se a fatura não vier com a data do mês em causa, sim a data quando da emissão. Não faz mal. Aqui a questão não é a data da emissão da fatura. Não é a emissão da fatura, é a ocorrência do custo. Claro, porque assim... O regime jurídico das faturas e documentos equivalentes nos diz que nós podemos emitir a fatura depois de 5 dias de prestar o serviço ou de transmitir o bem. Imagina que você consumiu, não é, a luz em dezembro de 2024. Se a entidade tem 5 dias para emitir a fatura, então ela pode emitir no dia 2 de janeiro, não há problema nenhum. Ela vai emitir no dia 2 de janeiro. Só que nessa fatura terá referência, né? Referente ao consumo de luz ou consumo de água do mês de dezembro. Não há problema nenhum. Você registra como sendo custo de dezembro. Debita uma 75.2, 11, se for água, se for luz, 75.2, 12. E credita uma 37.5, encargos a pagar. Yeah? O João perguntou, parte do IPI, isso que eu disse. É assim, o senhorio, o imposto predial é custo. Na 75.3.12, tem lá uma subconta. O princípio da especialização é fundamental no tratamento fiscal. Claro, é assim, se o custo deve ser registrado no momento que ocorre, e você não registrar no momento que ocorre, isso vai ter implicação. Vai ter implicação fiscal. Por quê? Porque um custo que você devia registrar em dezembro de 2024, você registrar em dezembro de em janeiro de 2025, ela vai deduzir a matéria coletável e a gente não gosta disso. Yeah? Agora, um custo que deve ser diferido no tempo, você pagou renda de 6 meses e consideraste 600 mil kwanzas como custo de janeiro, né? Ou custo de outubro de 2024. Não. O custo deve ser repartido. Em 2024, se a renda é semestral, não é? Se a renda é de 6 meses e você vai consumir a partir de outubro de 2024, isso significa o quê? Que em 2024 o custo é só 300 mil de 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Os outros 3 meses é custo de 2025, janeiro, fevereiro e março. Se você registrar como custo todo ele em 2024, o que aconteceu com a matéria coletável? A matéria coletável tem lá custo de 3 meses que não é custo de 2024. Fiscalmente, a gente pode pegar nesse custo a crescer o lucro tributável. Estás a ver? Esse é o problema. Mas quem? Como seria... Isso aqui mais. Como seria o tratamento contabilístico e fiscal e prestação de serviço não ter recebido o pagamento? Mas não respondi já isso. Lucas, acho que é o Lucas que perguntou. Lucas,
Você é técnico de AC. Prestaste um serviço na Umbaca Business School em janeiro. Né? Em janeiro. O que é que vai acontecer? A Umbaca Business School só vai te pagar em fevereiro. Você não emitiu a fatura. Debita proveitos a faturar 37,3, credita 62,1. Agora, se você é tributado em sede do imposto de selo, você não paga imposto de selo em janeiro. Vai pagar o imposto de selo quando a Umbaca Business School pagar. Porque o imposto de selo incide sobre o recebimento, não incide sobre a prestação de serviço. Yeah? Agora, se estiver em sede do IVA e estiver no regime geral, vais ter que liquidar esse IVA. Yeah? Porque em sede do IVA, o imposto, o fato gerador é na fatura. Yeah? Deve liquidar a partir do momento que há a transmissão do bem ou a prestação de serviço. Se for selo, não se preocupe, vais pagar só quando a Umbaca Business School for lhe pagar. Se estiver no regime simplificado do IVA, também não se preocupe. Só vais pagar o IVA no regime simplificado, atenção, quando a Umbaca Business School pagar também, ok? Contabilisticamente, registra o proveito no momento em que você prestou o serviço. No caso, em janeiro, debita uma 37,3, proveitos a faturar e credita uma 62. Fiscalmente, se tiveres no imposto de selo, não se preocupes, porque não vais pagar esse imposto em janeiro. Só vais pagar esse imposto no momento em que a Umbaca Business School efetuar o pagamento. Se tiver no IVA, no regime simplificado, também não se preocupe. Só vais pagar o IVA no regime simplificado quando a Umbaca Business School lhe efetuar o pagamento. Se tiver no regime geral, vais ter de liquidar. Yeah? Como seria o tratamento fiscal? Já respondi. Agradecia que repetisse sobre o ponto de vista contabilístico e o ponto de vista fiscal quanto aos custos não documentados. Quais implicações fiscalmente contabilísticas? É assim, quanto aos custos não aceitos fiscalmente, nós podemos encontrar, de grosso modo, no Código de Imposto Industrial, Lei 19/14, de 22 de outubro, alterada pela Lei 26/20, artigo 18, né? Artigo 17, artigo 16, yeah? Vais encontrar também no artigo 25, relativamente às amortizações, artigo 40, penso eu, relativamente à amortização de veículos de passageiro, banco de recreio, essas coisas todas. De grosso modo vais encontrar lá. Mas assim, de forma geral, todos os custos que não têm documentação válida não aceitam, nos termos do artigo 17, custos indevidamente documentados e custos não documentados. Yeah? E o artigo 18 tem lá os custos que também não são aceitos fiscalmente. E Carlos Osvaldo. Código de Imposto Industrial, Lei 19/14, de 23 de outubro. Brilhante. Doutor, vejamos as instituições de ensino, colégio de ensino superior, ok, principalmente do regime simplificado do IVA. Por regra, o software de contabilidade cadastrado pelo mesmo aluno na rúbrica 31, há alunos que fazem pagamentos trimestrais. Exatamente. Boas. Isso é boa colocação. Alunos que fazem pagamentos trimestrais e semestrais não é pagamento de selo, tendência, ok, boas. Olha, e outra coisa aqui. Nos colégios, no Instituto Superior, você paga depois é que tens aula. Quer dizer, o pagamento acontece agora, mas o proveito é o próximo mês só. E também tem outra coisa aqui, há alunos que pagam já o ano todo. Há alunos que pagam trimestralmente, há alunos que pagam semestralmente. O que é que o colégio tem que fazer? Tem que fazer um diferimento de proveito. Tá vendo? Ou seja, o pagamento, ele já recebeu o pagamento, já tem um pagamento, mas o proveito só vai acontecer à medida que o aluno consumir o serviço. Bem colocado, realmente sim. Isso é um diferimento de proveito. Vamos lá. Se bem entendi, todo o valor retido do imposto predial é considerado como custo do período. Como? Ah, sim. Nesse caso, sim. Aqui o imposto não vai diferir, porque nós não damos tratamento ao imposto diferido, não. Não vai diferir o imposto, não vai diferir o custo com o imposto. Vais considerar como custo, sim, não há problema nenhum. Aquele valor que lhe foi retido pode considerar custo sem problema nenhum, não há problemas. Agora, o que vais diferir é só a renda, né?
É o proveito, no seu caso do senhorio. Atenção, João, estamos a tratar do senhorio. Né? Agora, quanto ao custo do imposto predial, não há problema nenhum. Mas também, e depois aqui sobre essa matéria, eu não sei porque que há aqui, como posso dizer, como é que há aqui dúvida. Vamos lá. Se eu quiser, precisamos ver assim, precisamos entender uma coisa aqui, e o João se faz contabilidade, vamos lá. Se eu fazer uma contabilidade pontual, se eu fizer uma contabilidade pontual mensal, o conselho que eu vou lhe dar aqui é que o custo também deve ser repartido. Estou a falar desse aqui, do imposto predial. Faz repartição, vamos lá. A retenção que foi feita é de 180 mil kwanzas. 180 mil kwanzas. Né? Esse custo. Então eu posso também repartir. Ir repartindo os custos. À medida que ela vai acontecendo. Também não há problema nenhum fazer isso. Caro João, não há problemas. A fatura pode ser considerada como prestação de serviço e poder efetuar o pagamento de imposto na mesma? Não entendi bem, Domingos. Pode voltar a perguntar, por favor. Não entendi a pergunta. Vamos supor que a empresa em que prestamos serviço teve problemas técnicos no software e só consegue fazer a fatura depois de 5 dias. O que fazer neste momento? É assim, primeiro que uma empresa que vai emitir fatura depois de 5 dias considera-se uma transgressão. Né? Considera-se transgressão. Nos termos do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, quando você tem problemas no software, podes emitir a fatura manual, né? Aquela do bloco. Podes emitir a fatura do bloco. Ok? Depois dá o tratamento devido quando o software estiver em condições. Yeah? Vamos lá. Mas quem? Batata Ilustre acompanha a live. Doutor, os jogos online, as apostas, a quando da aposta feita, considera-se um acréscimo ou diferimento? E quando a ficha entra? Vamos lá. Quando a ficha entra, estaremos diante de acréscimo ou diferimento. Quando o dinheiro cai na conta, podemos já considerar como um proveito normal. Mas isso não é perspectiva de quem, caro Basso? Quando estamos a falar aposta, eu acho que temos que olhar só na perspectiva da casa da aposta, né? Porque o apostador normalmente é uma pessoa singular, sem contabilidade. Não estou a ver, não consigo ver nessa perspectiva, não sei. Se pode colocar melhor essa questão. Aqui é na perspectiva da casa da aposta, né? Penso que é aí que quer se referir. Porque na perspectiva do jogador, não consigo ver. Aqui tem muitas perguntas. Eu não sabia que eu não conheço. Tem uma questão em cima, gostaria de responder. Volta só a colocar a questão, porque eu não vi, já passei. Tenho muitas perguntas aqui, muitas perguntas mesmo. Opa. E as coisas aqui estão a colar. Ok, na perspectiva da casa da aposta. Ok, tá bem. É assim, primeira coisa, base, eu não sei. Precisa me fazer entender aqui. Eu não faço apostas e eu não sei como é que acontece. Vocês fazem aposta? Não faz aposta? Como é que aquilo acontece? Como é que é? Base, eu não faço apostas já, não faço apostas desportivas, então não entendo muito bem. Se você me explicar como é que aquilo acontece, eu já consigo lhe dizer como é que o registro contabilístico vai ser feito. Como é que acontece? Você faz a aposta, como é que é? Como é que é? Faz o pagamento, né? O jogo vai acontecer. Ok. Eu faço uma aposta hoje, mas o jogo vai acontecer o próximo mês? Não. Tipo amanhã. Amanhã ou hoje mesmo? Ok. Eu faço de manhã, o jogo vai acontecer a 9 horas. Eu coloco aquela aqui para ganhar. Ok. Se ela marcar, eu ganho. Base, é assim, eu já disse. Já respondi, né? Base, eu não entendo nada de apostas desportivas e eu não faço. Mas vou dar aqui uma hipótese. Vamos lá. Estamos agora hoje dia quê? 26.
Ok, hoje é dia 26 de fevereiro. Eu faço uma aposta de um jogo que vai acontecer no dia 1 de março. A casa da aposta vai registrar como proveito, não é? No dia 1 de março. Porque é naquele momento que vai acontecer. Então o que é que ela vai fazer? Vai fazer um diferimento de proveito. Só isso. Se o jogo vai acontecer em março e o recebimento já aconteceu agora no dia 26 de fevereiro, a casa da aposta deve registrar como sendo proveito só em março, que é o momento em que vai ocorrer o proveito. Não sei se respondi, base. Estamos quase sem tempo. Gostava que... Não, mas o jogo é assim, o jogo não é a pessoa singular, o apostador é a pessoa singular. E a pessoa singular não faz contabilidade. A pessoa singular não faz contabilidade. Falando mesmo sobre o colégio, como seria a determinação da matéria coletável, sendo que o calendário ou ano letivo atualmente vai começar em setembro e termina em julho do ano seguinte? Ah, sim. Você quer? Não, primeiro, né, primeiro em termos de contabilidade é que o exercício econômico, não é? O exercício econômico ele compreende o ano civil, não é? É 12 meses. O exercício econômico, nós estamos... Se ele começa em setembro o ano letivo, é isso? Começa em setembro, significa o quê? Que todos os recebimentos, todos os proveitos registrados no exercício econômico de 2024 vão ser registrados em 2024, não é? Em 2025, registra os proveitos de 2025, só isso. E a determinação da matéria coletável diz respeito a cada exercício econômico. Ok, boas. Quero aqui agradecer, aprendi muito, saí daqui à vontade, vou ler e eu gastei bem o dinheiro. Qual dinheiro? Ah, ok, achei que pagou em alguém. Eu achei que alguém aqui quer fazer mincha. Fiquei assustado. Exatamente. Quanto ao apostador base, podemos ver depois na outra perspectiva, mas quanto ao apostador não vejo aqui, porque o apostador normalmente é uma pessoa singular, não tem contabilidade organizada. Agora, quanto à casa da aposta, claro, é proveito, não é? E o proveito vai registrar nesse momento, não é? Vai receber o dinheiro e vai registrar no momento em que o jogo vai acontecer. Bem, eu penso que a única coisa que podemos fazer aqui é agradecer. Eu não sei, o João ainda não está aí, não sei se o João ainda está aí. Eu quero dizer o seguinte, a única coisa que podemos, como posso dizer, o que podemos retirar daqui é que o custo deve ser registrado no momento que ocorre, não é? Se eu estou a registrar o imposto predial como custo e eu estou a registrar a renda, o proveito, vê só, se eu estou a registrar o proveito, né, de mês a mês, é porque o custo também, e porque também o princípio é assim, o regime do acréscimo também. Olha, vou ler aqui só rapidinho aqui o princípio do acréscimo. É muito importante não nos esquecermos, né? Diz assim, a base do acréscimo pressupõe ainda a utilização do conceito do balanceamento entre custos e proveitos. De acordo com este conceito, as despesas são reconhecidas na demonstração de resultado, na base do relacionamento direto entre os custos incorridos e os ganhos que lhes são associados. O que é que isso significa? Ou seja, o que é que isso significa? É que se eu estou a reconhecer o proveito, né, mensalmente, é que o custo, sendo que o imposto predial para o senhorio é custo, então eu tenho que reconhecer o custo proporcional àquele proveito. Só isso também. Estás a ver? Vou pegar nos 180 mil kwanzas, que é custo, vou repartir e reconhecer, cada mês que tu reconhecer o proveito, reconheço o tal custo. Esse é o tal princípio do balanceamento
Está o princípio do o critério de balanceamento entre custos e proveitos. Reconheci o proveito, reconheci o custo. Reconheci o proveito, reconheci o custo. Reconheci o proveito, reconheci o custo. Simples, quanto isso. Estás a ver? O João está aí, atenção. Imposto retido e... ok. Deixa eu ver aqui. É custo, porque que suporta o senhorio. Ok, tendo em conta o princípio do decréscimo. Isso que acabamos de dizer agora, né? Exatamente. Nós estamos a dizer assim, porque assim, é importante aqui entendermos uma coisa, é que a regra do princípio do acréscimo, ela é uma regra do período do exercício econômico. Agora, existe a regra mensal, ok? Se utilizar a regra duodecimal, se eu utilizar a regra duodecimal, eu vou ter que balancear, João? Contabilizar todo o custo do período, ele tem que seguir o mesmo mecanismo. Exatamente, sim, exatamente, é mesmo isso. É balancear, tem que balancear, ok? É só balancear. O princípio está aqui no PGC, o princípio de balanceamento é só utilizar o critério, o princípio de balanceamento. Salientar que a contabilidade é baseada no acréscimo de diferimento. Portanto, todo e qualquer contabilista não baseia-se no processo de especialização, precisa se rever. Portanto, o balanço demonstrado do resultado baseia-se no princípio de acréscimo, a demonstração de fluxo de caixa baseia-se no princípio. Ok. Sim, a demonstração de fluxo de caixa baseia-se no regime de caixa, né? Ok? Ele não baseia-se no regime do acréscimo. Ok? Ok. Exatamente. Ok. Então estamos respondidos, né? Exatamente. Proveito, custo, né? O proveito tem que ter o custo dele, senão... Porque assim, por que o princípio da especialização existe? É para que a informação seja fiável, tá vendo? E a informação financeira esteja em conformidade. Então o proveito tem que andar com o custo dele. Caro João? Boas. Pode-se afirmar que sempre que haver diferimento tem que haver obrigatoriamente contrato entre as partes? Sim. Numa prestação de serviço, sim. Tem que haver um contrato, né? Tem que haver contrato. Ok? Então, meus caros, ainda bem que ficou esclarecido, isso é muito bom. Mais uma vez, queremos agradecer a vossa presença, dizer que... Olha, o Bas acabou de escrever uma coisa muito importante aqui. Caros contabilistas, especializem os custos com o subsídio de férias, com a renda e com os seguros. Outra coisa que muita gente comete erro na especialização do custo é registrar o subsídio de férias, né? Imagina que um trabalhador sai de férias em janeiro de 2025. Ele registra o custo em janeiro de 2025. Está errado. Sabe por quê? Porque a férias que eu tiro em janeiro de 2025 é relativamente ao serviço que eu prestei em 2024. Tá vendo? Eu tenho que fazer um acréscimo de custo. Esse custo tem que acontecer, esse custo tem que ser registrado no exercício anterior. Não pode ser registrado no momento. Ele só vai sair férias em janeiro. O subsídio de férias é do exercício de 2024. Esse é outro problema que a gente tem também. Agradecido por ter colocado isso aqui. Yeah? Base. Muito bem visto também sobre as férias. Nós realmente temos estes problemas. Bem, agradecer a todos, não vou citar um a um, é muita gente, muito obrigado mais uma vez por estarem presentes. Realçar de que estarei na sexta-feira às 9h30 em direto. Estarei na sexta-feira às 9h30 em direto
para poder responder às questões que colocamos na página da Umbaka Business School, sobretudo relativamente à empresa Beta que adquiriu um edifício para revender. Não é? Uma empresa que tem como objeto social a venda de bens alimentares, adquiriu um edifício para revender. Como é que a gente dá esse tratamento fiscal? Ok? Eu quero dizer que estaremos a responder isto na sexta-feira, 9h30, em direto. Domingos Capitango diz: quero entender melhor sobre as férias. Ok? Não é o que estamos a dizer. Domingos, é assim, as férias precisam cumprir com o princípio da especialização. Por quê? Olha aqui, quando um determinado trabalhador vai de férias em 2025, imagina que o senhor Domingos ou o seu colega vai de férias em fevereiro, agora em fevereiro de 2025. Por que ele sai de férias? Essas férias que ele está agora, que vai gozar agora em fevereiro, é relativamente ao serviço que ele prestou em 2024. Ok? Então, há necessidade de se efetuar a especialização desse custo. Okay? Por isso é que o contabilista deve estar alinhado. Essa questão do princípio da especialização deve estar muito alinhado aos acontecimentos da empresa. Você precisa saber o que é que vai acontecer amanhã, ok? Tem um mapa de férias, quais são os colegas que vão de férias e tudo mais. Esse custo deve ser um custo que deve ser imputado ao exercício anterior. Mas muitos fazem de forma errada. E caro Capitango, nós estamos muito sem tempo. E outra coisa que eu quero deixar aqui claro, aqui na live há muitas coisas que nós precisamos correr assim, porque aqui é só para despertar algumas coisas, né? Porque se tivermos que responder mesmo na base tudo, vamos levar muito, mas muito tempo. E às vezes não há muito tempo. Nós deixamos aqui algumas luzes no sentido de podermos ter a compreensão. O que queremos dizer é continuar a ler o Plano Geral de Contabilidade, ler as normas internacionais, agradecer a vossa presença. Sexta-feira, 9h30, estarei em direto para poder responder às questões que foram colocadas na página da Umbaka Business School. A minha produção, Felisberto Barata e o Justino Célio, muito obrigado. Em nome da Umbaka Business School, obrigado a todos que estiveram presentes. Quem tiver disponibilidade, sexta-feira, quisermos interagir, estamos no WhatsApp, estamos à disposição. 937 124 119 é o número da Umbaka Business School. E o meu número para podermos conversar sobre contabilidade é o 923 23 0006. Muito obrigado, continuação de uma boa quarta-feira, até sexta-feira. A empresa Beta tem como objeto social a venda de bens alimentares. Em setembro de 2024, adquiriu um edifício com o objetivo de revender. A questão que colocamos é a seguinte: como este edifício deve ser registrado no balanço? Nos ativos correntes ou nos ativos não correntes? Fundamento. Devem pagar o imposto de selo sobre as vendas ou sobre as prestações de serviços todas as empresas que pertencem ao regime de exclusão do IVA, aquela cujo volume de negócio é igual ou inferior a 25 milhões de kwanzas. Pagam também o imposto de selo sobre as vendas ou prestação de serviços todas as empresas do regime geral, aquela que tem em volume de negócios superiores a 350 milhões de kwanzas, desde que realizam vendas ou prestação de serviços isentas do IVA. Salientar que este imposto deve ser pago mensalmente a uma taxa de 1% sobre as vendas ou serviços recebidos. A empresa XS adquiriu uma máquina para produzir bolachas em janeiro de 2023. A mesma encontrava-se em condições para poder funcionar, mas por razões alheias não começou a atividade e, consequentemente,